Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e hoje trazemos um tema que interessa e muito aos profissionais da área de saúde, médicos, psicólogas, enfermeiras e todos que atuam especialmente com saúde mental. Em 2023, ocorreu a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, um evento que reuniu mais de 3 mil pessoas em Brasília. Eu estava lá fazendo a cobertura jornalística e pude constatar a potência daquele evento, as discussões, a energia das pessoas em estarem participando, depois de um longo período sem conferências. A 4ª ocorreu em 2010. A conferência aprovou mais de 500 propostas, um verdadeiro quebra-cabeças que foi trabalhado pela comissão de relatoria da conferência e sintetizado em um documento com 20 grandes temas que abordam o conjunto das propostas. E para apresentar e falar sobre isso, convidamos a própria comissão, que é composta por Fernanda Rodrigues Guia, Eduardo Mourão Vasconcelos, Fernanda Nicásio, Rossano Cabral Lima e Josinete Paulino, a primeira usuária a fazer parte de uma comissão de relatoria de uma conferência. Confira a seguir o programa. Ele está longo, mas vale a pena acompanhar até o final. E como sempre, fica aqui o nosso convite para deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber nossas notificações e nos seguir pelas redes sociais. Envie seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos à nossa conversa de hoje. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. E hoje nós temos aqui uma equipe para ser entrevistada, não é uma pessoa só. Hoje aqui virou quase uma assembleia, uma reunião. Agradeço muito a participação dos nossos convidados, e que é um tema bastante importante para quem é da área da saúde mental. Eu já falei aqui na abertura sobre isso, mas aí eu queria que formalmente apresentar hoje essa bancada espetacular que nós temos aqui. Começando com Fernanda Rodrigues Guia, psicóloga, mestre em saúde coletiva, atua como analista de políticas sociais do Ministério da Saúde, foi coordenadora da Comissão de Formulação e Relatoria da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, nosso tema de hoje, por acaso. Eduardo Mourão Vasconcelos, que já esteve aqui conosco, psicólogo, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, militante antimanicomial histórico, artista, que está com uma belíssima exposição no Rio de Janeiro. Fernanda Nicásio, terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva, professora de terapia ocupacional da USP. E Josinete Paulino, uma usuária do sistema de saúde, militante antimanicomial, que foi a primeira pessoa usuária do RAP, ser eleita para o CESP e assumir a coordenação do CISM. Foi membro do Conselho Gestor do CAPS e, para terminar, a ilustre presença de Rossano Cabral Lima, psiquiatra de crianças e adolescentes, doutor em saúde coletiva, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, muito bem-vindo a todos, todas. Obrigado por dispor desse tempo. Eu queria começar com 2 questões, em uma só, para vocês já emendarem aí, e se faltou alguma coisa importante no currículo, por favor, vocês aproveitem e também já falem aqui para quem está nos assistindo. Essa 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental aconteceu no final de 2023, ela aconteceu depois de um grande ato entre a 4ª e a 5ª, mais de 10 anos. A 4ª conferência foi em 2010. O que vocês notaram? Eu sei que o Eduardo participou, não sei se outras pessoas também participaram, entre a 4ª e a 5ª conferência, em termos de proposta, de participantes, do clima. Eu estive aí na 5ª, eu achei um clima excelente, vibrante, as pessoas felizes, discutindo. O que se vocês sentiram alguma diferença entre uma e outra? E aproveitando, qual que é a importância das conferências nacionais de saúde? Bom, eu vou começar pela última questão para depois ir para a 5ª conferência. O SUS, no Brasil, tem algo que é excepcional e único no mundo inteiro nos seus sistemas de saúde, que é o sistema de controle social. São os conselhos de saúde e as grandes conferências.
Essas grandes conferências nacionais, elas estabelecem uma política não só de governo, mas uma política de Estado, que é diferente. Então, significa que você tem uma política de Estado que está na legislação, na Constituição, e também essas políticas setoriais. E as grandes conferências estabelecem as recomendações e as propostas que vão orientar a política de saúde, saúde mental e das outras políticas sociais também. Então, elas têm uma importância porque elas direcionam todo o aparato do Estado no sentido de estabelecer essas diretrizes. E mais, elas direcionam também os movimentos sociais, os atores políticos, para se apropriarem dessas propostas no sentido de direcionar suas lutas para o estabelecimento e implementação dessas políticas. Então, as conferências nacionais são muito importantes. Nós já tivemos 5 conferências, agora, com essa quinta, as 5 conferências, e elas estabelecem questões que são muito importantes. Nós vamos falar sobre as inovações dessa quinta, mas antes tem essa questão desses desafios, a primeira parte da sua pergunta. Quem vai falar isso, eu acho que é Fernanda. Importante, né? Realmente as nossas conferências de saúde, né? É uma forma única do mundo de botar em debate as ideias, as propostas das pessoas desde a etapa municipal, passando pelas estaduais até a etapa nacional. E a gente já teve as conferências livres, né? Vamos falar disso também. Agora, com relação ao contexto, é muito importante a gente colocar aqui na mesa que nós passamos por um período que ficou conhecido como contra-reforma, e, na verdade, como uma ênfase, né, nessa tendência chamada de contra-reforma psiquiátrica, né? E isso foi num contexto de governos, né, mais para a direita e para a extrema-direita. A gente teve, pela primeira vez, assim, né, até no processo de convocação de Conferência Nacional de Saúde Mental, nós não tivemos a participação desde o início do processo da área técnica de saúde mental. E isso aconteceu exatamente por conta desse contexto político, né? E isso teve também como desdobramento a própria composição da organização dessa conferência. Agora, o que eu gosto sempre de deixar marcado é que a quinta conferência é, sim, uma parte muito importante da reforma psiquiátrica brasileira. Ela, sim, teve todo um contexto de mobilização dos coletivos da luta antimanicomial. A convocação dela, ela se deu pelo Conselho Nacional de Saúde em 2020, mas antes disso, a convocação ela foi aprovada na 16ª Conferência Nacional de Saúde. E que bacana que você teve essa impressão de ter um grupo vibrante assim, na conferência, né? Foi um esforço muito grande de todos nós, né? De todos nós, eu digo, toda a conferência, né? De todos os envolvidos. A gente teve ali cerca de 1.800 participantes e nós tivemos um temário para disparar as discussões, que tem como tema central a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS. E o eixo principal foi fortalecer e garantir políticas públicas, o SUS, o cuidado em saúde mental em liberdade e o respeito aos direitos humanos. Nós tivemos também 4 eixos e 20 sub-eixos nessa conferência. Eu vou falar aqui só os 4 eixos. O primeiro, o eixo 1, cuidado em liberdade como garantia de direitos e cidadania. O eixo 2, gestão, financiamento, formação e participação social da garantia de serviços de saúde mental. O eixo 3, política de saúde mental e os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade. E o eixo 4, impactos na saúde mental na população e os desafios para o cuidado psicossocial durante o pós-pandemia. Então, já pegando o gancho desse último eixo, nós tivemos também como um fator que dificultou o processo da conferência, que nós estávamos num contexto de pandemia, de Covid-19, né? Então, como realizar uma grande conferência no momento em que a gente tinha que praticar o isolamento, não é? Fora todos os outros impactos na vida cotidiana e na saúde de todos nós, né? Tudo que nós estávamos vivendo. Pandemia e com um governo negacionista ainda por cima, todo um contexto adverso. Sim, adverso para a saúde, num contexto amplo,
com essa crise sanitária, e a gente também tinha uma crise, sim, podemos dizer, dessa ordem política que afetou particularmente a saúde mental. Nós temos pautas muito sensíveis, não é isso? A gente pauta o cuidado em liberdade na saúde mental. Então, isso vai esbarrar em pautas sensíveis no que diz respeito às pessoas em privação de liberdade também, às pessoas em situação de vulnerabilidade, também em situação de rua. E nós tratamos de algo que envolve, muitas vezes, não só um tabu, né? A pauta da saúde mental, ela inspira um cuidado muito próprio de como a gente lida com as pessoas que estão com sofrimento psíquico, considerando as particularidades, né, de cada pessoa e também de cada grupo. Então, é uma pauta muito delicada, realmente. Isso que você viu, que foi uma conferência vibrante, né, é porque a população e as pessoas envolvidas realmente estavam muito engajadas com essa pluralidade de temas e que acabou aparecendo nas nossas propostas, né? Temas mais relativos à própria política de saúde mental e outros temas que dialogam também com a política de saúde mental. Conferências livres foram fundamentais nesse processo da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, porque elas ampliaram uma participação direta de pessoas usuárias e familiares da RAPS, né, e ampliaram a participação popular, que é uma coisa, que é algo assim muito importante até quando a gente discute controle social, né, participação social. E como eu falei lá no início do processo conferencial, a gente estava num contexto difícil, um contexto político difícil, contexto contra as reformas, e um contexto em que a gente teve, na época da convocação, né, um impacto na própria composição da organização. Então, sim, nós tivemos pessoas da luta antimanicomial na composição da comissão de relatoria, na composição de mobilização, mas em relação à 4ª conferência, por exemplo, nós não tivemos pessoas nas comissões mais centrais, né, de organização e na comissão executiva. Para quem nos ouve, nos assiste, que não é dessa área, nos acessa que não é da área da psicologia, da medicina, da saúde, qual que é a diferença entre uma conferência livre e a conferência normal? Por que essa é livre? Assim, olha, o processo conferencial, né, ele é estabelecido como? Ele é organizado de forma ascendente, não é? Isso é a estrutura do processo de conferência. Então, começa nas etapas municipais, depois tem as etapas estaduais, podendo ter etapas regionais, né, entre uma etapa e outra, e a etapa nacional, que é a grande conferência, né, a Grande Conferência Nacional de Saúde Mental, no caso. Então, as conferências livres, elas até já estavam previstas desde o início do processo, mas como uma etapa preparatória. Então, dessas conferências não sairia uma delegação, pessoas eleitas para poder votar, né, discutir e votar lá na etapa nacional, e também as propostas das conferências livres, elas não estariam integradas no relatório da conferência. Então, não seriam proposições agregadas. E o que mudou? Já em 2023, né, a gente teve uma mudança de contexto político importante, né, uma tendência também à ampliação da participação, né, e uma demanda anterior que já existia, inclusive, por maior participação dos coletivos da luta, uma maior participação popular na conferência, ela ganhou forma nas conferências livres, já com esse novo formato, né, com a possibilidade de eleger delegação livre. Era uma pessoa delegada para cada 50 pessoas que fizessem parte da conferência livre. E também cada conferência livre pôde encaminhar até 12 propostas para compor, né, o relatório nacional consolidado, né, com propostas que foram debatidas lá na etapa nacional, né? E essa participação, ela mudou, inclusive, a característica mesmo das propostas. Você via propostas com um discurso direto, sabe, da população. Foi uma coisa importante também da gente reparar, né, nessa coisa em relação ao processo conferencial, é que o controle ele tem algo chamado paridade. Tá? Então, tanto para a composição dos conselhos e também na própria conferência. Então, você tem 50% de pessoas usuárias do sistema, 25% de pessoas que representam a gestão e 25% de pessoas que representam profissionais.
Só que nas livres não era observada a paridade, ela era livre também nesse sentido, era ali de livre composição. Então, nós tivemos, inclusive, conferência somente de usuários e familiares da RAP. Olha que diferença, né? Isso mostra-se um grande protagonismo, né, desses atores importantes, né, da luta. Então, eu sou fã das conferências livres. Eu acrescentaria só um detalhe, quer dizer, as conferências livres permitiram trazer para o relatório e para a conferência novidades, demandas mais específicas dos vários setores, mulheres, os usuários familiares, a área de drogas, quer dizer, então enriqueceu imensamente o processo da conferência, da 5ª conferência. Foi uma conferência muito potente, né? Tanto nos debates quanto nas resoluções. Foi um calhamaço aí de mais de 500 propostas, né? E que sobrou para vocês da comissão da relatoria descascar o abacaxi, embalar, deixar ele bonitinho para fazer, né? Foi muito difícil esse processo? Pois é, Norinha, vou responder essa, né? Estou participando desse processo desde o início e essas batatas já estavam lá para serem descascadas antes das 500 e tantas, né? Mais de 500 propostas. Como a Fernanda da Guia falou, a conferência foi convocada no final de 2020 e nós, a comissão de relatoria e formulação, começamos a nos mobilizar já no ano seguinte. E o que a gente começou? Quais foram as principais tarefas? A principal tarefa foi elaborar um documento orientador para as conferências municipais, macro-regionais, estaduais do Distrito Federal, né? Como a Fernanda falou, um processo ascendente. Então, a gente produziu um documento. Depois, né, o outro passo mais importante foi receber as propostas das conferências locais, né, regionais, e poder consolidar, sistematizar essas propostas, né? E aí, quando a gente, em princípio, tinha aí os estados e o Distrito Federal. Quando chega esse avanço, que são as conferências livres, foi muito positivo, mas isso mais que dobrou o nosso trabalho, né? Porque chegaram mais 12 propostas de cada uma das conferências livres, assim como vieram 12 de cada estado e do Distrito Federal. Então, a gente precisou, claro, né, a gente respeitava o texto das propostas, elas foram votadas, elas tinham legitimidade democrática, mas a gente reagrupava, às vezes elas tinham mais a ver com um eixo do que outro, a gente mesclava a proposta que era basicamente idêntica, né, e com isso a gente produz um relatório nacional consolidado que é enviado para todos os delegados da conferência, e já falando agora da etapa de Brasília. Então, é esse o trabalho. A gente estava acompanhando os grupos de trabalho, e, né, foi assim que a conferência se desdobrou para discutir as propostas, e a gente, então, né, enfim, trabalhou entre os grupos de trabalho e a plenária final para levar as propostas que iam para a plenária final, e, né, finalmente, nós trabalhamos num documento que é o relatório final, que, além das propostas que foram aprovadas, né, e é o pouco que a gente vai falar e apresentar daqui a pouco, apresenta uma certa síntese das discussões, uma certa análise dos principais pontos. Então, foi, de fato, um processo participativo, envolveu muita gente, deu muito trabalho, mas é um trabalho do qual a gente se orgulha muito. Eu só queria acrescentar um ponto, né, com relação a esse volume de propostas, para vocês terem assim, noção, nós poderíamos ter até 324 propostas enviadas pelos estados pelo Distrito Federal. Né? E se com a incorporação de 37 conferências livres, a gente passou para um universo aí de até 768 propostas. Foi muita coisa. Né? E outro ponto que eu gosto sempre de destacar é que nós, da comissão, sentimos falta de uma participação de pessoas usuárias e familiares na composição desde o início, e na etapa nacional nós tivemos 16 pessoas usuárias e familiares da RAPES participando conosco da equipe de relatoria ampliada, né? Então fomos 61 pessoas no total, entre elas 16 pessoas usuárias e familiares da RAPES, que estavam com a gente nos grupos de trabalho, também na consolidação, e sendo que uma delas ficou conosco, né, passou a compor o grupo que ficou com a tarefa de elaborar o relatório final, que está aqui com a gente, que é a dona Jocinete Piauelino. Jocinete, como é que foi essa experiência? Conta para a gente.
Então, para mim foi uma experiência incrível e ímpar. Quando eu passei a ser acompanhada pela equipe da RAP, que é a Rede de Atenção Psicossocial, para quem está assistindo, então, quando eu passei a ser acompanhada lá, eu me envolvi em vários projetos, né? Como o Coral dos Amigos, Tecendo Rede, Projeto Locomotivo, todo financiado pelo Ministério da Saúde para incentivar o trabalho, né? A geração de renda e fortalecer o protagonismo das pessoas usuárias da RAP e seus familiares. Eu aprendi a me expressar melhor, perdi o medo de falar, de me mostrar como sou, uma pessoa com muitas limitações, mas também com muitas competências, né? Então, eu participei do primeiro conselho gestor do CAPES, passei a ser membro da Associação de Usuários do Piauí, a âncora, em Teresina. Depois fundei uma associação de usuários, a primeira da minha cidade, é a Associação Liberdade, também de usuários, familiares, pessoas interessadas na saúde mental. Fui a primeira pessoa usuária a ser eleita no Conselho Estadual de Saúde do Estado do Piauí, e lá eu reativei a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, que é a CISM, que estava parada há mais de 14 anos, e lá eu passei também a fazer parte do grupo promotor da RAP. Com o tempo, passei a compreender claramente a importância de lutar por condições melhores de saúde mental no meu país. Entendi que fazia parte do meu bem-estar, e por isso, quando eu fui indicada para participar da equipe de relatoria da etapa nacional da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, eu não hesitei em mandar meu currículo. Então, eu sou muito grata por ter participado dessa conferência, não como observadora ou delegada, mas como relatora com tantos profissionais e pesquisadores de renome nesse país, né? Eu sou muito grata, é uma experiência assim que vou levar para a vida, e a minha experiência, a parte que eu mais gostei ainda é porque, como eu não imaginei de chegar até aqui, e agora, estando aqui com vocês, eu me emociono, sabe? Eu me emociono porque, gente, é incrível fazer esse tipo de trabalho. Eu sou muito grata, foi muito boa experiência. E, Fernanda, você que está quietinha aí, né? Fala aqui para gente. Na hora que você pegou aquele relatório, parecia um puzzle de 5.000 peças ali, né? Falou, como é que eu vou montar esse negócio aí? Como é que foi para você? Então, nesse processo, que a Fernanda já falou, o Rossano também, aí, né, teve a resolução do Conselho Nacional de Saúde, onde é publicada todas as propostas e todas as moções, a resolução 739 de 2024, e depois disso nós iniciamos esse trabalho da construção do relatório final, porque todas as outras conferências, cada uma delas tem um relatório final, onde é mais extenso, digamos assim, mais abrangente, inclui, evidentemente, as propostas e moções aprovadas, mas inclui, por exemplo, referindo ao relatório da 5ª, quando as pessoas puderem acessar, podem ver lá no sumário, todas as atividades que foram realizadas na conferência. Tem as mesas de debates, a Tenda Paulo Freire, a Tribuna Livre, a Feira de Economia Solidária, e também, estou citando só algumas das atividades, são várias. E também todos os documentos e normativas da conferência, assim como dados, por exemplo, dados sobre as pessoas participantes, dados sobre as conferências que foram citadas, conferências estaduais, o elenco das conferências livres. Então, ele é um documento, digamos assim, completo. No que se refere às propostas, o que nós identificamos nesse processo são 4 eixos, 20 sub-eixos, é muita coisa. Então, nós identificamos que, por vezes, mesmo com a organização que foi realizada, por vezes os temas terminam por estar dispersos em diversos eixos, em parte devido à própria complexidade, em parte porque se formam interfaces, mas daí nós, ao identificarmos isso, paramos para pensar um pouco nas pessoas leitoras.
que essa dispersão do tema em todos os eixos poderia, por algumas vezes, dificultar uma apropriação em relação a um determinado tema. Então, a partir disso, nós olhamos novamente, nos debruçamos novamente pelo conjunto de propostas e buscamos identificar alguns dos principais temas abordados nessa perspectiva de possibilitar uma visualização que facilitasse a apropriação. Nós identificamos, então, 20 temas nesse processo e consideramos que aquilo que nós, então, denominamos de sínteses, né, no relatório. Então, todas as propostas e moções aprovadas, nos 20 textos de síntese são alguns dos principais temas, porque um relatório de uma conferência, se nós olharmos dos anteriores, é muito importante, porque ele é um documento que ele expressa também o processo histórico, ele expressa o estado da arte em determinado momento. Então, se você quiser fazer uma consulta por um tema específico, como é que era essa discussão desse tema em 2001, na terceira conferência, como que é agora. Então, acho que ele é um documento central para todo esse tipo de consulta e, eu diria, para esse processo da memória coletiva, que é uma questão fundamental quando nós estamos trabalhando com políticas públicas e com movimentos sociais. Nós vamos aqui apresentar, né, pedir para vocês apresentarem esse resumo, essas 20 propostas, mas antes eu queria refletir uma coisa, inclusive como provocação aí para vocês, né? Eu gosto de provocar o Eduardo, que ele é bom nisso, que ele aceita a provocação e devolve bem redondo. Essas propostas, esse calhamaço de propostas, é óbvio que eles são assim, é um documento orientador, todas as propostas vão ser implementadas, ipsis literis, etc. Como é que o movimento social, a luta antimanicomial, a rede pública, os órgãos de governo podem se apropriar desse material para poder transformar isso em políticas públicas e ações efetivas? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Qual que era o dilema do relatório como foi apresentado, né? Se você quisesse, por exemplo, ver qual a orientação para políticas para criança e adolescente, você teria de pesquisar o relatório inteiro, porque as propostas, da forma como foram organizadas, 12 propostas por estado, os atores políticos colocaram vários temas numa mesma proposta. E aí ficou impossível de você se apropriar, a não ser que você lesse o relatório inteiro. E isso cria uma dificuldade imensa. Esse trabalho de síntese foi importante porque a gente pega cada desses 20 temas, o leitor vai poder ver quais as ideias centrais e onde estão as propostas, aqueles temas, nos números da proposta. Então, ele não precisa ler todo o relatório, ele vai pegar as indicações precisas. Então, agora é possível dos atores políticos, tanto da gestão quanto dos movimentos sociais, irem no relatório e identificar. Eu quero saber sobre esse tema. Aí, a partir dos textos de síntese, isso é possível. E aonde as pessoas podem acessar esse documento? Sim. Ele está numa resolução do Conselho Nacional de Saúde que foi publicada, está na lista de resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Então, vai lá no site do Conselho Nacional de Saúde, em agosto de 2025, está lá a publicação do relatório, desse relatório final completo. Agora, Norian, assim como, né, a própria convocação da conferência foi a partir do controle social, foi a partir do movimento social, é claro que a implementação, né, das propostas também vai depender desse jogo político em cada município, em cada estado, né? Ou seja, vai ser a pressão sobre os gestores, vai ser o debate democrático nas comissões tripartite e intergestoras, que vão poder fazer com que algumas daquelas propostas, o que a gente vai apresentar aqui, possam, de fato, ser implantadas e representem avanços concretos, né, na vida das pessoas e no campo da atenção psicossocial, no Sistema Único de Saúde.
E esse processo já está acontecendo, de apropriação dessas propostas. Depois a gente dá um exemplo, depois dos 20 temas. Tá bom? A palavra é com vocês. Podem começar. Então, olha, vamos falar por eixo as propostas para a síntese das propostas, os títulos, né, dessa síntese, esses 20 temas, para ficar mais fácil a apreensão, eixo por eixo. Então, aqueles temas que têm mais afinidade com o eixo 1, que é o eixo do cuidado em liberdade, com garantia de direito à cidadania, o primeiro deles é a desinstitucionalização e cuidado em liberdade na RAP, substitutiva à lógica manicomial. E o que é importante frisar aqui nesse primeiro tema é que as propostas afirmam e reafirmam, né, o SUS, a Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, né, a Lei Paulo Delgado, e a Lei 10.708 de 2003, e a Lei Brasileira de Inclusão, que é 13.146 de 2015, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Reforma Psiquiátrica, ou seja, a luta antimanicomial, e assinalando vários pontos que são relativos ao próprio processo de reforma. Então, esse tema, ele é bastante extenso, né? Porque, como está no próprio título, ele diz respeito à desinstitucionalização e ao cuidado em liberdade numa RAP substitutiva. Então, devido a uma questão de tempo, como ele é muito extenso, eu vou assinalar só alguns aspectos. O primeiro é exatamente o que estava no próximo slide, de um SUS público, estatal, gratuito, laico, de qualidade, e que as políticas possam respeitar os avanços da reforma psiquiátrica, as conquistas da luta antimanicomial de caráter popular, a ampliação e o fortalecimento das políticas públicas para o cuidado e liberdade, e o desenvolvimento de políticas de saúde mental que considerem as singularidades das populações mais vulnerabilizadas, evidentemente, com a sua participação. É importante ainda que as propostas, elas afirmam, né, as perspectivas antimanicomial, do cuidado em liberdade, da desinstitucionalização, dos direitos humanos, da redução de danos e a oposição às abordagens e instituições centradas na abstinência. Ainda dentre os aspectos a serem assinalados, tem uma afirmação, mas melhor dizendo, uma reafirmação da superação, e aí são utilizados diferentes termos, fim, fechamento, exclusão dos hospitais psiquiátricos, dos assim denominados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os manicômios judiciários, das comunidades terapêuticas, como de todas as formas das instituições manicomiais asilares. Ainda seguindo, nesse processo é enfatizado que essa substituição deve necessariamente considerar o redirecionamento dos recursos das comunidades terapêuticas e dos hospitais psiquiátricos para a implantação de serviços de saúde mental de base territorial comunitária, os denominados serviços substitutivos da RAPS, exceto a CTs. Então, em relação à RAPS, apenas assinalando, né, de uma forma muito breve, tem diversas propostas enfatizam a implementação, a qualificação, o fortalecimento para todas as faixas etárias dos serviços, a garantia de que todas essas políticas e ações sejam laicas, combatendo as diferentes formas de discriminação por origem, idade, religião, raça, sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, classe social, e como estava já assinalado no primeiro aspecto, um SUS universal, com equanimidade e também a reversão de todas as formas de privatização dos serviços da RAP e organizações sociais. E no próximo slide, só para enfatizar, diversas propostas abordam a necessidade de articulação e de todas as ações e políticas públicas intersetoriais. Então, esses são apenas alguns aspectos. Aí
na síntese, vão estar descritos, tem várias propostas em relação a todos os componentes e pontos de atenção da RAPS. Nessa síntese, estão enfatizados as estratégias de desinstitucionalização, o programa de volta para casa, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de atenção psicossocial, CAPs, nas suas diferentes modalidades, a atenção à urgência e emergência, a atenção ao hospital geral e as estratégias de reabilitação psicossocial. Os outros componentes e pontos de atenção da RAPS vão estar descritos na síntese dos outros textos que vão ser comentadas pelos colegas e pelas colegas. O segundo tema é a cidadania, direitos humanos, participação e protagonismo de pessoas usuárias e familiares da RAPS. E, para esse tema, eu queria chamar o Eduardo para fazer um comentário. Há toda uma ideia geral da importância da participação das pessoas usuárias e familiares em todas as etapas, não só no controle social, mas também em estratégias de cuidado. E as principais propostas que foram aprovadas são, primeiro, os projetos e programas para o trabalho, cooperativismo, economia solidária e renda, os programas de cultura, de arte, teatro, etc. Depois, esse princípio da participação, a criação e fortalecimento das associações coletivos presididos por usuários familiares e implantação de conselhos gestores. Do ponto de vista inovador, temos financiamento federal para a contratação de lideranças, para o programa de suporte de pares, ou seja, pessoas usuárias familiares serem contratadas para trabalhar na rede, programas para a implantação de grupos de ajuda e suporte mútuo, medidas legais para todos os níveis de garantir o acesso gratuito às pessoas nos serviços públicos. Essa é uma proposta que está sendo já apropriada pela uma articulação de conselheiros que atuam nos conselhos de política social para uma campanha nacional. Então, já é uma primeira apropriação para a luta, e tem uma proposta única que eu vou lembrar, que é a de um comitê interministerial para representação de associações, movimentos sociais e coletivos de pessoas usuárias e familiares, que hoje não têm nenhuma representação nos conselhos do SUS. Então, essa proposta também está sendo encaminhada até pelo Departamento de Saúde Mental. Seguindo em frente, né, nós temos o terceiro tema, que é a saúde mental, álcool e outras drogas e redução de danos. Que aí eu vou pedir para a dona Josi fazer o comentário. Então, nesse tema é abordada a promoção de reparação histórica da população que historicamente sofreu as consequências da guerra às drogas, o que engloba egressos do sistema prisional e seus familiares. Temos também defesa do fortalecimento, ampliação e valorização da RAPS por via de financiamento dos equipamentos, que tem como direção o cuidado territorial, em liberdade e pautado em lógica da redução de danos. Fala também do debate acerca do uso medicinal da cannabis, apontando em interfaces como as práticas integrativas e complementares, e saúde, com as FICs, a farmácia viva, o uso de fitoterapêuticos, a autorização de dispensação de cannabis para uso medicinal, o investimento em pesquisa e capacitação profissional, e ainda o debate acerca do uso medicinal da cannabis, apontando. Então, são essas três propostas que a gente fala desse assunto, com relação à saúde mental, álcool e outras drogas e redução de danos. Isso, e o nosso quarto tema é saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, garantia de direitos, protagonismo e interseccionalidade. Bem, olha só, esse eixo tem, acho que talvez a principal marca dele é fazer valer aquilo que está na Constituição, fazer valer aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a prioridade absoluta de políticas públicas para essa faixa etária, para a faixa etária infantil, para a faixa etária juvenil, e nem sempre isso é garantido. Então, a gente teve também um grupo de 40 propostas nesse eixo, mas há outras espalhadas, né, como o Eduardo falou, pelo restante do relatório. A gente destacou aqui algumas.
Então, uma delas é exatamente a lógica da promoção de saúde no ambiente escolar, né? Então, dentro dessa, como a Fernanda Nicastro estava apontando, a relevância de políticas mas intersetoriais e a articulação com um programa de saúde na escola, com uma série de propostas de ações, né, sobre formação dos professores, atividades de educação sobre diversidade sexual e de gênero, questões ligadas à violência, diversidade corporal, a importância da formação dos próprios adolescentes e dos jovens a respeito desses temas, né, utilizando práticas de educação popular, como as práticas de Paulo Freire, sempre numa perspectiva antimanicomial e do cuidado em liberdade. Teve um outro ponto importante que vale a pena destacar, porque ele não era uma questão que estava tão presente assim nas conferências anteriores, que um protagonismo importante da população jovem LGBTQIAPN+, principalmente crianças e adolescentes transgênero, com diversidade de gênero, que inclusive fizeram uma conferência livre a esse respeito. Então, o destaque para políticas ligadas às especificidades desse grupo, como preconceito, violência, redução de danos, prevenção de suicídio, a criação de espaços que também possam acolher as singularidades de outras populações, como essa, mas também a população negra e povos indígenas, a proposta de uma política de saúde integral das juventudes, né, que teria um eixo de saúde mental, mas seria uma proposta integral e transversal. Uma outra questão também que vale destacar, porque ela também não estava presente dessa maneira nas conferências anteriores, que é a pauta do autismo, hoje um tema que está muito presente, né? O Ministério da Saúde, inclusive, acaba de lançar uma nova linha de cuidado a respeito desse assunto. TEA, né, se transformou, o transtorno do espectro do autismo, acabou se transformando num tema que, de certa maneira, se desprendeu, se desgarrou. O tema da atenção psicossocial e das políticas de saúde mental também se transformou num tema transversal, com algumas disputas e embates políticos em torno do principal, qual deveria ser o principal modelo de cuidado, mas a maior parte das propostas, né, reforçou a importância do cuidado ser feito de uma maneira intersetorial, na lógica da atenção psicossocial. A questão do protagonismo de adolescentes e jovens foi valorizada. A gente teve também, pela primeira vez, a presença de adolescentes, a presença mais, né, importante de adolescentes, de jovens, na conferência, principalmente pessoas moradoras de comunidades vulnerabilizadas. As estratégias de desinstitucionalização, algumas que são específicas para esse período de vida, principalmente crianças vivendo em instituições ou abrigos, que muitas vezes não são do campo da saúde, e os jovens que estão egressos, né, cumprindo medida socioeducativa em regime fechado, ou egressos do sistema prisional, a importância também da gente priorizar o cuidado dentro da atenção psicossocial e do Sistema Único de Saúde para essa população. Em resumo, são esses os temas que a gente destacou como os mais importantes. A gente passa agora para o tema da saúde mental das pessoas em privação de liberdade, em conflito com a lei e as formas de violência e encarceramento de populações periféricas. E também, olha, é importante a gente frisar que a conferência ela clama pelo fechamento das comunidades terapêuticas, pela suspensão do financiamento público das comunidades terapêuticas. Falando agora do nosso tema 5, saúde mental das pessoas em situação de privação de liberdade, em conflito com a lei, e diversas formas de violência e encarceramento de populações periféricas, nós destacamos aqui a implementação da política antimanicomial do Judiciário. Nesse período de contrarreforma, gente, nós tivemos algo que foi importante, que foi a organização de um grupo de trabalho no CNJ, né? Isso foi no preâmbulo, né? Antes de 2023. E em 2023 teve, então, a publicação de uma resolução que trata do fechamento dos manicômios judiciários. E a gente tem uma política em andamento, e o Departamento Nacional de Saúde Mental e Outras Drogas criou também um dispositivo que se chama EAP-DESINS,
que são equipes que elas vão cuidar desse acompanhamento e monitoramento relativo aos encaminhamentos, né, para que as pessoas em conflito com a lei sejam cuidadas em liberdade, né, na rede de atenção psicossocial, enfim, também tratando dessa questão de uma articulação intersetorial, na verdade com outro poder, né, poder judiciário, mas também intersetorial no sentido da garantia do cuidado em liberdade. Eu vou passar rapidamente para os próximos itens, porque são 20, né, gente, para a gente não se alongar muito, com relação à prevenção e pós-venção do suicídio. A moção 45 aborda a questão do enfrentamento às violências e a prevenção do suicídio entre os povos indígenas. Também, agora, no próximo tema, ela já faz parte, o tema 7, ele já está dentro do eixo 2, que é gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental. Esse eixo 2, ele vai trazer aí o nosso tema 7, gestão e financiamento da Política Nacional de Saúde Mental e Outras Drogas no SUS público e universal. É uma proposta, assim, essa proposta aí sintetizada, assim, teve como origem muitas mesmo, né, da garantia do financiamento para sustentar a ampliação da política e da rede pública de saúde e de saúde mental com outras drogas, como um todo, né? Lembrando que a gente teve um contexto, nesse contexto de contrarreforma também, uma tendência de desfinanciamento do SUS, né? Não atingiu a saúde mental, atingiu o SUS como um todo. E a conferência, ela traz muito forte essa necessidade de garantir o financiamento para o SUS público e universal. É curioso também a garantia de 10% do orçamento bruto da União para a área da saúde e 5% do orçamento da saúde para a saúde mental. São muitos, né, gente? Ainda na questão do financiamento, né? Tem aqui também, trazido aqui o fim do financiamento de serviços, programas, instituições repressivas e segregadoras, como os hospitais psiquiátricos, com destaque para as chamadas comunidades terapêuticas, reivindicando que os recursos sejam redirecionados para a rede de atenção psicossocial. Veja que isso aparece ali na síntese da desinstitucionalização, a questão do fechamento de comunidades terapêuticas, do desfinanciamento, que a gente chama, né? Suspender o financiamento. Aparece na síntese de álcool e outras drogas, e aqui também no tema específico do financiamento aparece essa necessidade de que o recurso orçamentário, a gente tem um orçamento único, né? O recurso orçamentário ele seja destinado ao SUS, à saúde pública, e no campo da saúde mental, que o recurso que hoje é destinado que está sendo destinado para o financiamento de comunidades terapêuticas, ele seja destinado, na realidade, para a implementação da rede de atenção psicossocial. O outro tema 8, gestão e trabalho na Política Nacional de Saúde Mental e outras drogas. São muitos temas importantes, mas, assim, tentando ser sintética, né, aparece o fim da privatização da saúde e do modelo de gestão terceirizada, da precarização das relações de trabalho e as violações de direitos trabalhistas. A moção 40 enfatizou a importância dos programas de residência para qualificar a força de trabalho da RAPS e também o investimento no dispositivo de supervisão clínico-institucional, né, junto com as equipes da RAPS. No outro tema, o tema 9, formação e diversas formas de educação para o fortalecimento da RAPS, eu vou destacar aqui esse item B, incorporação de conteúdos como reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, atenção psicossocial, saúde mental no SUS, interseccionalidade, além do investimento na integração, ensino, serviço e comunidade, valorizando a diversificação dos cenários de aprendizagem. É uma característica, né, da saúde, a gente trabalhar com educação permanente, educação popular, então diversas estratégias que envolvem essa característica de formação de coletivos, né? Então, coletivos tanto equipes de trabalho e coletivos também no sentido da relação com as pessoas atendidas, entre as pessoas atendidas e os profissionais que integram os serviços. Então, quando a gente fala de participação, até envolvimento com controle social, a gente está na conferência, é curioso que aparece essa proposta também, que fala de uma permeabilidade, né? Está falando de uma política pública, governamental, mas sempre uma permeabilidade com a população, né? Tem essa característica popular
permeando a política pública por meio de estratégias de educação. O tema 10, participação e controle social no SUS e na RAPS. O principal destaque é a garantia das conferências de saúde, que elas aconteçam como previsto a cada 4 anos, né? Lembra lá no início, nós falamos, foram 13 anos entre a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial e a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental Domingos Sávio. O destaque também, promover processos de metodologias de gestão democrática e educação popular, garantindo espaços de fala e escuta qualificada em todos os dispositivos da rede de atenção psicossocial, além da divulgação clara dos direitos das pessoas usuárias nos serviços. Veja que o tema 2, né, que fala do protagonismo, dos direitos, ele também entra aqui, tem um diálogo assim, muito importante com esse tema 10 da participação e do controle social. A conferência trouxe assim, uma inovação que é da criação do comitê interministerial, né, sobre direitos e o protagonismo de pessoas usuárias, mas dialoga muito com esse conjunto aqui de propostas também. Agora eu vou passar rapidamente, gente, para o eixo 3, que é a política de saúde mental e os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Aqui, nessa parte, nós temos assim, um diálogo muito grande com diversos temas trazidos pela população. Acho que Fernanda e Eduardo chegaram a pontuar um pouco isso, né? As conferências livres trouxeram uma voz, né, para vários grupos e propostas, né? E a gente conseguiu sintetizar mais nessa parte aqui. E temos o tema 11, integralidade, intersetorialidade na RAP, substitutiva à lógica manicomial, que, em síntese, fala de fortalecer a atenção integral à saúde da população, garantir direitos sociais, cuidado e liberdade, fortalecimento da articulação intersetorial e políticas. A gente fala muito da articulação intersetorial, não é só um bordão, é uma necessidade para que a gente tenha garantia de direitos, né? Não é uma política só que vai conseguir ter esse mandato, né? E não é só a política pública, a gente já falou, né? Toda essa interação, né? de Estado-sociedade aqui, mas a intersetorialidade ela é fundamental para a gente conseguir avançar nas pautas de direitos, né? E a conferência destaca a relação da saúde com a habitação, com a educação, com a cultura, esportes, trabalho, justiça, segurança. Então, veja, várias pastas e várias pautas, várias agendas para que a gente consiga avançar. A articulação com SUAS, ela ganha também um destaque importante, a gente tem uma trajetória antiga, com algumas dificuldades também, né? Mas a conferência traz uma necessidade de uma articulação forte com o Sistema Único de Assistência Social. A proposta, o tema 12, universalidade, atenção básica e a RAP, substitutiva à lógica manicomial. Aqui nessa parte, nós destacamos as propostas relativas à saúde mental na atenção básica, por conta, inclusive, dessa questão da universalidade. E, muito importante, a conferência trouxe a necessidade do retorno do NASF, é o que está colocado em várias propostas, o retorno do NASF. Então, nós estávamos lá no processo de mobilização da conferência, né, todo esse contexto de retrocessos também é uma tendência ao desmonte da atenção básica e com impactos na rede de atenção psicossocial, porque a atenção básica, ela é em termos de política, né, ela é uma rede própria, né, tem um destaque, né, a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, mas também faz parte dessa rede específica, né, que é a rede de atenção psicossocial. Então, se você desmonta a política de atenção básica, você tem impacto na saúde mental. Então, a conferência traz esse destaque, né, para o retorno do NASF e também para a importância das equipes multiprofissionais, não é isso? Que é muito característica da saúde coletiva. A gente pontuou aqui em termos de serviço, gente, ficou colocado assim, os centros de convivência. A gente teve também um destaque para o consultório na rua, que é um serviço muito importante, não é? Porque ele diminui as barreiras de acesso para as pessoas em situação de rua, né? As equipes elas vão, né, até as cenas de uso, no caso de pessoas que usam drogas, mas elas também
vão até a população que é muito estigmatizada, que tem muita dificuldade de acessar os serviços, sofre muito preconceitos mesmo. Então, é um serviço muito importante e que ele é estruturado na lógica de redução de danos, não é? Essa é a orientação, pensando aqui na nossa pauta da saúde mental e outras drogas. Então, é um serviço fundamental. Também, aqui nessa parte, teve um destaque para as práticas integrativas e complementares. Tema 13, saúde mental, equidade, diversidade, interseccionalidade e as populações específicas tradicionais e ou em situação de vulnerabilidade social. Bom, aqui a gente tem a proposta de vários grupos populacionais. Nesse primeiro slide, nós tivemos o cuidado, para fazer o relatório, de citar, né, colocar todos os que foram citados nas propostas. Veja que um grande grupo de pessoas, né, sobre os quais se falou e, na verdade, também que se fizeram representar na conferência. O nosso tema 14, saúde mental de povos indígenas, nós já destacamos a questão das violências, né, e da prevenção do suicídio, envolvendo principalmente jovens, mas foi enfatizada a luta pela terra, né, trazida como o eixo central, né, da luta como saúde mental e saúde como um todo, e o bem viver, junto com as palavras de ordem. Saúde, terra e vida, demarcação e autodemarcação já, pelo direito dos povos, a autodeterminação e a autodeclaração, e não ao marco temporal. Aqui, os próximos temas, eles são relativos aos grupos específicos, né, que foram mais representados na conferência. Então, tem o tema da saúde mental e população em situação de rua, que é o tema 15, tem o tema 16, que é saúde mental e população migrante, refugiada e apátrida, né, com a valorização aí dos saberes dessas populações. Tem o item 17, que é saúde mental e população negra, e aqui destaco, né, o racismo estrutural determinante na produção de sofrimento contínuo e permanente, né, fonte de sofrimento psíquico da população negra, e é colocado como ponto central para o desenvolvimento das políticas públicas de saúde. No tema 18, isso, saúde mental, gênero e população LGBT, aqui uma ênfase na garantia dos campos de orientação sexual e identificação étnico-racial, em nome social em todos os sistemas de registro existentes, mas principalmente assim, uma fala de respeito, sabe? Necessidade de respeito às pessoas quando elas são atendidas. No tema 19, nós temos a reforma psiquiátrica e reforma sanitária no SUS público e universal. Bom, aqui a gente conseguiu catalogar assim, uma caracterização da reforma psiquiátrica brasileira em vários pontos que foram abordados ao longo do relatório. Essa é quase que um fechamento, ficou bonito mesmo, né? Uma recapitulação do relatório, dos principais pontos tratados, mas dentro dessa perspectiva da reforma psiquiátrica. E no nosso tema 20, nós temos o impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante o pós-pandemia. Nós sintetizamos, então, esse tema 20, pandemia de Covid-19, desafios do cuidado psicossocial e impacto na saúde e saúde mental dos grupos populacionais mais afetados e dos trabalhadores que atuaram na linha de frente, né, que atuaram durante e após a sua fase mais aguda. Então, gente, acho que esses são os 20 temas. Nós fomos destacando alguns avanços, né? Temos algumas fotos, eu gosto muito delas. Olha só, a foto do coletivo, estava bem animado mesmo, pessoal. A gente teve aqueles Lady Bonfim ali naquela foto, Paulo Delgado, uma foto linda, bem representativa também da conferência, mas no primeiro plano aqui tem uma população que representa os povos indígenas, né, o símbolo da conferência. Até me emociono também, Brasil sem manicômios, né, nós tivemos muitos cartazes de palavras de ordem também que representaram toda a força dessa conferência. Eu queria só dizer assim, essa é uma plataforma que representa não só as inovações que estão sendo já implementadas, que configuraram, né, propostas específicas, mas também uma plataforma de futuro. Isso é que eu acho que é importante acentuar também, no sentido de que gestores, profissionais
e os movimentos sociais têm aí uma perspectiva do que pode ser implementado e avançado num processo de reforma psiquiátrica. É claro que isso vai depender da conjuntura e das lutas, mas algumas dessas lutas já estão acontecendo, e isso é muito importante. Então, é isso que a gente quis acentuar com todo esse trabalho, de que as pessoas possam ter acesso a esse relatório e pensar essas conquistas que foram aprovadas, conquistas no sentido da defesa de propostas específicas para a nossa luta e para avançar o processo de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Que a função desse relatório é bem isso mesmo, né? É ser um instrumento de ação política para se trabalhar com a população. Agradeço muito as Fernandas, a Josi, Rossano, Eduardo, belíssimo trabalho que fizeram, espero que continuem divulgando isso, que a gente possa ter outros bons frutos dessa conferência. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, sempre atento à luta antimanicomial e à saúde mental da população. Muito obrigado, gente. Nada. Tchau. Obrigada. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas contemporâneos ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Gostou desse episódio? Então nos siga pelas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube e do Spotify. Isso nos ajuda bastante a levar cada vez mais debates de qualidade, boas reflexões e provocações. Então, é isso. Espero você em nossa próxima conversa. Estamos juntos!